Praia em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Praia em Revista. Connosco está a doutora Vânia Ferreira, Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Olá, boa tarde, Presidente. Olá, bem-vinda uma vez mais ao programa. Presidente, obrigada. Inevitavelmente começaremos por falar de auditoria. Tem sido tema recorrente nos últimos dias. Presidente, perguntava-lhe um ponto de situação sobre aquilo que já foi abordado, nomeadamente reuniões com sindicatos, o feedback que tem recebido até por alguma população com quem já teve contacto. Que reações temos até o momento, Presidente? Muito bem, pois esta realmente tem sido uma matéria que não nos deixa assim grande margem para mais justificações. A auditoria vem a confirmar aquilo que o Tribunal de Contas já vinha a alertar, que a situação financeira da Câmara Municipal da Praia não estaria nas melhores condições, e esta auditoria veio, obviamente, voltar a reforçar tudo isso, mas de uma forma mais minuciosa mediante o trabalho que foi desenvolvido. O que é certo é que também, de nossa parte, houve sempre a intenção principal de sabermos um ponto de partida, uma necessidade de perspectivar um futuro, mas sabendo em que condição efetiva é que nós nos encontrávamos. A verdade é que não tão da forma surpreendente como poderia parecer, porque o último ano de trabalho já teria sido bastante difícil e com graves constrangimentos ao nível financeiro, e perante o acompanhamento da auditoria fomos percebendo realmente que a situação tendencialmente era a agravar-se e que teríamos de tomar medidas. Depois de toda esta comunicação, que entendemos que deveria ser feita quer aos funcionários, quer de uma forma pública, fazendo entender então a real situação em que nos encontramos, há que ter aqui uma tomada de posição em relação a matérias que são muito sensíveis e principalmente aquela que se prende com os recursos humanos. Nós temos de alguma forma recebido feedback por parte da nossa comunidade, que muitas delas dizem o grave problema em toda esta situação são os recursos humanos, como é que vai ser situações de desemprego. Nós temos tentado explicar às pessoas de que ninguém quer de forma absolutamente nenhuma dispensar ninguém com algum prazer. E nesse sentido, nós temos sido muito contidos na divulgação destes dados para que não haja de forma nenhuma inseguranças ou maiores inseguranças em relação a esta matéria. Uma matéria muito delicada, em que todos eles tiveram a informação de que garantidamente nós teríamos de fazer uma redução, que a forma como as coisas estavam a decorrer não poderiam continuar porque a situação financeira não o permite. Não é não querer, é simplesmente não ter capacidade financeira. E quando assumi estas funções com toda a responsabilidade, também o disse que não teria problema absolutamente nenhum em assumir sempre perante as pessoas aquela que seria a realidade e com toda a responsabilidade estaria cá para poder responder por isso mesmo. A situação financeira não nos permite manter todos como gostaríamos e, nesse sentido, alguma redução será necessária. Nós até temos chamado no sentido de fazer um emagrecimento do grupo para o tornar sempre funcional, porque isso é o que está sempre em cima da mesa, é manter o grupo municipal a funcionar, mas que é muito necessária uma reestruturação, Todos os departamentos foram avaliados para percebermos quais as capacidades que cada departamento tem de assumir pessoal,
o que é necessário para continuarmos a desenvolver todas as atividades que estamos a desenvolver no momento, e é nesse sentido que temos algum receio de que possamos ter de prescindir de algum grupo ou de algum investimento que vinha a ser feito em função da comunidade, mas também não estaríamos a ser verdadeiros quando, face aos números e à situação financeira, sabemos que ao caminharmos para meio do ano já não teremos capacidade financeira de assumir vencimentos. E essa é uma das graves preocupações que tivemos oportunidade já de expor aos 2 sindicatos com os quais reunimos, o STAL e o SINTAP, para que, de alguma forma, os próprios sindicatos também estejam envolvidos nesta situação, possam dar o maior apoio aos funcionários e salvaguardando ou ajudando, neste caso colaborando, na salvaguarda de todos os direitos que eles próprios também têm. A nossa intenção é fazer um processo sempre todo dentro da legalidade, começando por apresentar a posição de um despedimento por mútuo acordo, extensível a todos eles para que possam tomar as melhores decisões. Ainda não fizemos essa abertura aos funcionários porque estamos em negociações com a Segurança Social e sem termos uma base certa a apresentar, não queremos de forma absolutamente nenhuma deixar as pessoas numa insegurança maior do que aquelas que já estão a viver. Depois também... Isso será tema para o primeiro trimestre do ano, ou seja, o conhecimento de quem terá que ou ser transferido para outro departamento, ou neste caso ter que ser despedido por mútuo acordo, serão sempre temas para o início do ano e não para já. Portanto, não, existe alguma preocupação pela praia, mas essa preocupação para já não precisa estar tão acentuada. O primeiro trimestre do ano será decisivo em relação à tomada de posição em relação a esta matéria. Iniciaremos pelos mútuos acordos, avaliar todas as situações de possibilidade de pré-reformas, portanto, sempre no sentido de salvaguardar os direitos, mas também as oportunidades, porque mediante esta iniciação de negociação e face à aderência que possa advir daí, poderá vir a salvaguardar os postos de trabalho daqueles que entraram há menos anos e que desenvolvem trabalhos que possam ser assegurados pelas mesmas categorias. Portanto, esta é uma matéria demasiadamente delicada para lançarmos números sem termos uma base muito bem sustentada, até porque também gostaria de dizer que já fizemos um primeiro contato com uma instituição social, portanto de cariz social, a Santa Casa da Misericórdia, no sentido da Praia da Vitória, no sentido de avaliarmos também as parcerias que podemos vir a ter e sempre no sentido de salvaguardar estes postos de trabalho e o melhor para estes funcionários. Nós não estamos de todo satisfeitos com esta situação. O que não podíamos era deixar de ser verdadeiros face à situação financeira que encontramos. Alguns deles mostram-se ansiosos com toda esta situação, o que obviamente é lamentável e eu tenho que respeitar, mas também têm que perceber que nós não podemos alimentar ou continuar a alimentar uma situação que é insustentável. Para mim, enquanto responsável deste município, seria desastroso deixar esta situação prosseguir da forma como ela está e chegar a meio do ano e não ter simplesmente dinheiro para pagar salários. Isso não seria justo para com eles. Toda esta negociação será feita sempre na salvaguarda dos direitos e também das responsabilidades que eles próprios possam ter, porque estas pessoas têm vidas, estas pessoas têm famílias e merecem muito
mas muito ser respeitadas. E neste sentido, e percebendo a vulnerabilidade que nós vivemos e instabilidade que vivemos neste momento, se alguns deles tiverem a oportunidade de encontrarem outras situações, porque já tivemos situações de algumas pessoas que vieram ao nosso encontro e que tiveram uma oportunidade de vinculação à função pública e elas por si só tomaram a posição de rescindirem connosco, todo este momento é para que as pessoas também possam fazer a avaliação da situação e perceberem o que será melhor para a sua vida, poderem tomar os seus melhores aconselhamentos e fazerem as melhores escolhas. Não é com prazer absolutamente nenhum que uma Câmara reduz postos de trabalho. Agora há sempre a questão da sustentabilidade que elas têm de estar a par uma da outra. E é nesse sentido que nós teremos de efetivamente fazer essa redução, mas teremos de a fazer com o máximo de consciência e sempre na salvaguarda do máximo de número de postos de trabalho. Portanto, a reestruturação será feita de uma forma cautelosa, muito responsável com o acompanhamento dos sindicatos, porque a legalidade estará sempre em cima da mesa, porque não queremos de maneira nenhuma falhar nesse sentido, porque a justiça será muito importante num processo como todo este. Presidente, aquilo que apurou com os sindicatos, eles estão disponíveis para serem parceiros da autarquia neste processo? Sim, sem dúvida, até porque um dos sindicatos teve a hombridade de nos dizer que já teria dado conta, em alguns plenários do próprio sindicato, em que ouviam toda esta situação e de anteriormente uma possibilidade de internalização e a forma como a situação era debatida, já teriam alertado os próprios funcionários para a duplicação quase que de uma segunda Câmara que estava aqui a ser desenvolvida e que poderia vir a deixar constrangimentos na vida destes mesmos funcionários. Que houvesse uma atenção na forma como falavam de um processo de internalização que poderia não ter o resultado que eles próprios gostariam. O que é certo é que o processo de internalização irá decorrer e decorrendo nos moldes em que estava a ser preparado, o primeiro momento será a internalização da dívida e de todo o património. E isso é algo que nós temos de fazer, porque temos que consolidar tudo o que estava distribuído pelas várias sociedades numa entidade só, também protegendo este património que pertence à Câmara Municipal. E só posteriormente, depois de uma avaliação pormenorizada, é que avaliaremos a internalização, então, de aquele número de pessoas que será devidamente relatado e comprovado como sendo essencial para as dinâmicas que o município quer prosseguir. Portanto, este não é um processo tão fácil para que as pessoas nos possam dizer que não há um destino, não há uma solução. Nós estamos a trabalhar no melhor destino para todas estas pessoas e a trabalhar na solução legal para todos eles. Portanto, está a haver aqui muito respeito para com estas pessoas, mesmo que elas se sintam entristecidas e que haja aqui algum nervosismo por toda esta ansiedade que foi gerada face a esta situação, mas é uma situação que não foi gerada de agora, uma situação que poderia ter sido acautelada há anos atrás, mediante a situação que já vinha a mostrar-se muito frágil e que não tinha garantia de sustentabilidade. Portanto, a segurança que todas estas pessoas precisavam de ter tido foi no ato da contratação delas mesmas, terem-lhes garantido que tinham uma base sustentada para elas. E isso não foi assegurado. Neste momento,
temos um valor de despesa muito superior aos valores que temos de receita e que deixa todos estes constrangimentos e que põe em causa a sustentabilidade não só da Cooperativa Praia Cultural, mas de todo o grupo municipal, porque, como bem sabem, o município tem de continuar a trabalhar e a garantir a estabilidade aos seus municípios. E o que é grave em tudo isto é que por uns acabam por pagar os outros e nós temos que ser muito cautelosos e muito responsáveis na nossa tomada de decisão para que esta situação não seja transposta a todo o grupo e ponha o mínimo de pessoas em risco. Presidente, esta é uma altura que falamos muito em contas e virando um pouco a página aqui à auditoria, a Câmara aprovou o seu orçamento para 2023, 18,5 milhões de euros. É o orçamento possível numa altura como esta que a autarquia atravessa um momento financeiro desfavorável? Sim, é o orçamento possível e é um orçamento com reflexos referentes àqueles que foram os últimos 2 anos, porque este orçamento baseia-se exatamente nos últimos 24 meses. 2 anos em que houveram isenções, em que houve muita falta de receita a entrar no município e a par dessa falta de receita houve um excesso de despesa. E só aí mostra o quanto houve de alguma forma uma falta de responsabilidade e de visão em relação a toda esta situação. Porque nós podemos transpor isto para tal qual como acontecendo num município, se acontecer numa empresa ou acontecer numa família, mostra que há desequilíbrio. Se não há entrada de dinheiro, então como é que nós podemos gastar mais do que aquele que temos? O que é certo é que o município da Praia da Vitória foi tendo acesso a créditos que permitiram chegar ao ponto que se chegou. Porque se não tivessem sido esses acessos a créditos, a situação já estaria, já teria sido exposta, já estaria a nu há muito mais tempo. E o último crédito que foi contraído o último financiamento foi feito em função da situação do Covid, porque senão não tenho dúvidas de que a situação já teria tido outro tipo de repercussões. O que é certo é que neste momento os níveis de endividamento são elevadíssimos, como também já foram tornados públicos. As conversações que temos tido com as próprias entidades bancárias, elas próprias também têm regras a cumprir e não podem ceder-se nos valores a cederem ao nosso município, e depois também há que perceber que qualquer contratualização que seja feita com as entidades bancárias obriga a termos ou a entregarmos contrapartidas. E o que eu vos posso dizer é que o município da Praia da Vitória e de todo o grupo municipal neste momento encontra-se hipotecado, portanto a situação não é de todo favorável. Por isso mesmo, o comprometimento é de tal forma que já nem temos a capacidade de aceder a financiamento, o que é demasiadamente constrangedor para nós, será certamente para os municípios, mas o que nós também pedimos é o máximo de colaboração e de compreensão da parte dos nossos municípios, porque a situação tornou-se grave. E, neste momento, as alternativas que temos são, evidentemente, aquelas que nós não gostaríamos de apresentar, porque toda a gestão que foi feita até aqui vai recair agora sobre todos nós. E, obviamente, que não acho justo, porque nós destinamos ou nós entregamos de alguma forma o destino do nosso concelho a alguém e entendemos que esse alguém deverá, com responsabilidade, fazer a melhor gestão dos dinheiros públicos.
Isso não foi feito até aqui e agora as consequências estão ao alcance de todos, o que obviamente não nos deixa nada confortáveis com tudo isso. Presidente, ainda relativamente ao orçamento para 2023, este contempla a contratação de alguns funcionários, dos quais, inclusive, a sua oposição já veio a público, digamos que reclamar. Quer-nos explicar um pouco porque é que a Câmara tem contemplado a contratação numa altura em que também informa que terá que reduzir o quadro fazer pessoal? Uma redução. Obviamente, na preparação do orçamento anual, obviamente que é sempre feito uma apresentação do mapa de pessoal que será necessário para o desenvolvimento equilibrado do município. E nesse sentido, este levantamento, já algumas destas posições que são apresentadas este ano, já transitam de necessidades do ano anterior, como são o caso dos juristas, o caso de um veterinário municipal, que neste momento nós não temos veterinário municipal. O nosso município tem uma pessoa de baixa prolongada que não está a colaborar com o município, e o município não pode de maneira nenhuma continuar sem um veterinário. Contamos com a colaboração por cedência de uma secretaria, de um funcionário que tem vindo prestar algum apoio e que tem sido imprescindível, mas dentro da legalidade e do funcionamento do próprio município, obriga-nos a que hajam postos de trabalho com categorias específicas que são favoráveis ao desenvolvimento do município e que deverão estar contempladas nesta apresentação de orçamento. Depois também dizer-vos que nesse grupo de pessoas está novamente a posição do coveiro, uma posição que poderá ser absorvida e mediante concurso por muitas das pessoas que já exerceram e que exercem esta posição através da Cooperativa Praia Cultural. Portanto, é uma tentativa de regularizar alguma posição, como também uma outra posição referente a um assistente operacional que está aberta. Depois, há uma situação também nesse volume de pessoas que já veio a público, que é o retorno de uma pessoa que estava na cooperativa, mas que pertence aos quadros da Câmara, que também tem que estar contemplada neste mapa para que, de uma forma legal, ela possa voltar a transitar para a Câmara Municipal. E depois mais 3 postos de trabalho que se reportam para 2 técnicos superiores e um assistente operacional no âmbito da internalização da AGESP. É uma internalização que também já estava a decorrer quando nós chegámos. O liquidatário que está a tratar de toda a situação alertou que no âmbito do fecho e da internalização desta empresa, nós temos a obrigatoriedade de receber estas 3 posições nos quadros da Câmara Municipal. Portanto, trata-se de uma apresentação de um quadro de pessoal mediante a legalidade e das necessidades efetivas que o município apresenta em áreas muito específicas e que, mediante as categorias das pessoas que desenvolvem trabalho na Cooperativa Praia Cultural, aquelas que tiverem a possibilidade de se candidatar, obviamente que poderão concorrer a estas vagas e poderão ser absorvidas. Outras são demasiadamente técnicas e que, se nós tivéssemos esta especificidade de pessoas a trabalharem connosco na Cooperativa Praia Cultural, a situação seria diferente. Mas, infelizmente, não temos essas categorias a trabalhar connosco ou a colaborar connosco através da Cooperativa Praia Cultural.
Muito bem, Presidente. Fica também aqui o esclarecimento de uma nota que realmente é importante e que poderia não ser bem Claro interpretada. Neste caso, passando para... A intenção é essa, mas nós estamos cá para justificar e com uma base legal de tudo o que tem sido feito, como tudo tem sido feito até aqui. Muito bem, Presidente. Passando para o dia 1 de dezembro e para as celebrações do Dia da Restauração, que este ano tiveram, digo que um sabor especial para a Praia da Vitória. E já agora, o tema é o que significa ser independente hoje. Presidente, dou-lhe luz verde para nos falar sobre independência e daquilo que foi a celebração na Praia da Vitória. Um momento de celebração. Muito bem. Este foi um convite feito através da Sociedade Histórica da Independência de Portugal nos Açores, o qual a Câmara Municipal da Praia da Vitória se associou com grande satisfação. Foi uma honra para nós recebermos este contacto e esta disponibilidade para podermos voltar a fazer estas comemorações do dia 1 de dezembro, que já há 13 anos que não eram feitas em parceria com a Câmara Municipal da Praia da Vitória. Gostaríamos muito que estas comemorações pudessem ter sido feitas na nossa própria cidade, mas uma vez que os espaços de concelho estavam a ser intervencionados, tivemos o prazer de poder partilhar este momento no solar da Madre de Deus, na residência oficial do representante da República, que também prontamente se associou a esta causa e nos recebeu de uma forma muito, muito calorosa e amável, e foi de todo um evento muito emocionante, até sendo que era uma retoma que já não vinha sendo feita na Ilha Terceira, já foi feita noutras ilhas. Há 13 anos que, como eu já disse, não era feito na Terceira, e que nós pretendemos poder continuar neste espírito de parceria com a Sociedade Histórica e fazendo reconhecimento do trabalho que é desenvolvido, podermos fazer mais cerimónias como estas e honrando, obviamente, este dia 1 de dezembro, fazendo a comemoração que a implantação da República assim o merece. Ora, na cerimónia tivemos um orador convidado, o professor Jorge Pereira da Silva, com um grande reconhecimento académico e científico, e que nos presenteou com uma conferência muito interessante sobre o que é ser independente nos dias de hoje, e passadas todos estes anos e com todas as controvérsias que vão havendo em torno do que são as políticas atuais, acho que foi um momento de grande abrangência, mas também de muita sensibilidade em relação a toda esta matéria, porque há que principalmente perceber os contextos em que nós vivemos e a forma como devemos encarar com responsabilidade a história que nós já vivemos e aquela que vivemos atualmente. Portanto, foi um momento muito, muito interessante, em que ficaram referências, conselhos até de alguém muito experiente nesta matéria, e que, numa ótica de podermos dar seguimento a estas comemorações, ficou a intenção de podermos ter anualmente, sempre associado à Sociedade Histórica da Independência de Portugal nos Açores, mais momentos de reflexão nos próximos anos, esperando que no próximo ano já possa ser nos espaços de concelho no edifício da Praia da Vitória. Já agora, Presidente, que falou nos passos do Conselho, pergunto-lhe como está a correr a obra e se está dentro daquilo que é o previsto. Neste caso, sabendo que a mão de obra não é neste momento a mais acessível e que os prazos também são difíceis, a inflação também tem influência nas obras, perguntar-lhe como é que está o andamento da obra dos passos do Conselho. A obra está a decorrer muito bem, o que é certo é que, obviamente, nós temos aqui algumas preocupações, porque continuamos a receber
várias revisões de preços relativamente a obras até que terminaram no período de verão e que os valores são assustadores. Não posso deixar de usar outra palavra. Portanto, a nossa capacidade de investimento é bastante reduzida e, sendo reduzida, também nos obriga ainda a termos em atenção toda esta matéria. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de ter a responsabilidade de avaliar muito bem qualquer investimento que desejemos fazer nos próximos anos. Portanto, há aqui uma necessidade efetiva, sim, de avaliar muito bem a nossa capacidade de aceder a fundos, porque essa sim é uma grande preocupação. Vão abrir os novos quadros comunitários, nós temos grande vontade e temos sensibilidade de algumas áreas que poderão surgir, virem a ser muito benéficas para os nossos munícipes, mas nesse sentido toda a cautela também terá de ser muito grande mediante o nosso valor de comparticipação e os valores que estão a ser praticados no mercado. Portanto, este será com toda a certeza um ano muito desafiante. O ano 2023 não será fácil para ninguém, mas a nossa capacidade de responsabilidade certamente nos dará a possibilidade de tomarmos as melhores decisões, sempre a pensar nos munícipes e no Concelho da Praia da Vitória. Presidente, mudando aqui um pouco de assunto e percebendo que São Pedro, e entre aspas, não tem sido parceiro da praia nos últimos tempos, o cortejo de Natal, e referindo-me à época natalícia na praia, obviamente o cortejo teve que ser adiado porque, mais uma vez, no dia do cortejo a chuva não deixou a praia da Vitória em paz. E será no próximo dia 8, já agora também começou a época de Natal na praia com a iluminação, mais uma vez um reaproveitamento de materiais dentro da autarquia para também economizar aqui nos gastos. Como é que tem sido este arranque apesar destes constrangimentos, Presidente? Bem, estava tudo alinhado para que o dia 8 tivesse corrido da melhor forma. Era muito importante para nós podermos dar um sinal de que, como vem sendo habitual nos últimos anos, haver um dia destinado às crianças e elas poderem sentir que o Pai Natal também vem à Praia da Vitória. Nesse sentido, há um cortejo organizado que infelizmente não conseguiu sair depois do dia de sol que esteve. Não era de se esperar que tivéssemos sido novamente presenteados com chuva e anularem a possibilidade do cortejo sair à rua. O que é certo é que também já com o concerto que nós teríamos perspectivado para o dia 25, associando ao Black Friday e podendo criar alguma dinâmica na rua e na praça, não conseguimos face aos constrangimentos climatéricos, portanto não é fácil. Quando se perspectivam atividades ao ar livre, não temos tido essa sorte. Esperemos que no próximo dia 8 que possamos viver então a alegria do Natal a descer a Rua de Jesus como vem sendo uma referência. A par do cortejo vamos ter o coro da Escola Francisco Ornelas da Câmara também a atuar na praça. Os rapazes da Canada de Trás, que não atuaram no dia 25, também estarão connosco para poder fazer animação na nossa praça e então aguardar a descida do cortejo que está marcada para as 18 horas, quando cair o anoitecer, porque a magia do Natal torna-se diferenciada se for ao anoitecer. E depois também teremos no auditório do Ramo Grande o concerto de Natal com o Bel Cantos, que também já estaria contratualizado e que os recebemos com muito agrado. Portanto, entendemos que nesta partilha de algumas atividades de exterior e as de interior, que já estariam agendadas há algum tempo,
que nós, dentro daquilo que são as nossas possibilidades este ano, podermos ter aqui alguns momentos de alguma alegria. Sabemos que ela não é total, não vai ser total para muita gente, também não será para nós enquanto executivo, porque na verdade gostaríamos muito de poder dar alegrias a todos. Não estamos numa condição favorável, mas acreditamos muito e numa ótica de esperança de que muitas vezes momentos de maiores dificuldades vêm depois dar-nos a possibilidade de podermos viver outras plenitudes, e é nesse sentido e com muita confiança e esperança que este momento de dificuldade e de alguma tristeza possa ser revertido em breve em muitas alegrias e em desenvolvimento de muito trabalho a apresentar aos nossos munícipes e a todo o Conselho, a todas as pessoas que nos visitam e até mesmo do Conselho vizinho. Sei que também gostam sempre de espreitar o cortejo da Praia da Vitória, que é subejamente reconhecido por todos. Presidente, foi um gosto enorme tê-la connosco. Desejo-lhe a continuação também de um bom sábado e de um bom fim de semana. E quanto a si que nos ouve. E umas boas festas. E igualmente, boas festas para si também, Presidente. Obrigado. Muito obrigada. Para si que nos ouve também, a continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Praia em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.